Olá, boa noite. Veja no Brasil TV deste sábado, 13 de novembro. Tragédia em São Paulo. Um acidente com um ônibus deixa mortos e feridos na rodovia Oswaldo Cruz, em São Luís do Paraitinga. Preocupação no combate à Covid. 9 estados brasileiros não completaram nem 50% da cobertura vacinal contra a doença. O perigo dos escorpiões. Eles proliferam nessa época do ano com o começo da temporada de chuvas. O baque no comércio com a alta da inflação. Vendedores sentem as perdas, mas têm esperança de dias melhores com o movimento do fim de ano. E no Dia Mundial da Gentileza, uma história que emociona. Você vai saber como um gesto de honestidade levou a uma amizade que está fazendo a diferença na vida de 2 famílias. É agora, no Brasil TV. Um acidente na rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, no estado de São Paulo, deixou pelo menos 6 mortos e quase 50 feridos. O acidente foi por volta de 6 da manhã. Depois de tombar, o veículo com placas FVR 4267 bateu na mureta de contenção da pista. A estrada que corta a Serra do Mar é sinuosa, cheia de curvas. O ônibus acidentado é este, um modelo double decker de 2 andares, e por isso levava mais de 60 pessoas. Ele saiu de São Paulo e ia para o litoral, mas como não poderia descer pelo Oswaldo Cruz, foi parado e teve que retornar para Taubaté. Quando voltava, o veículo tombou no quilômetro 75, altura de São Luís do Paraitinga. 11 carros do Corpo de Bombeiros e o SAMU de cidades vizinhas foram mobilizados para atender as vítimas. Os homens do Corpo de Bombeiros tiveram que subir na lateral do veículo para retirar os passageiros das ferragens. O helicóptero Águia da Polícia Militar de São Paulo participou da Operação Resgate e socorreu pelo menos uma pessoa. Ele tentou desviar do carro, conseguiu desviar do carro, jogar o ônibus para a direita. Aí, conforme ele jogou para sair do carro, ele voltou para jogar a traseira também, para jogar a traseira para o lado direito. Aí ele perdeu, coisou na marcha e perdeu a direção. Freou, tentou frear, nessa que ele tentou frear não conseguiu, desceu com tudo. Quando ele foi dar a curva, tombou o ônibus. Eu quero agradecer muito a Deus que eu renasci de novo, porque eu podia estar morta, porque o impacto foi muito grande. Em nota, a empresa Andréa Tour, razão social da Arca Turismo, disse que a assessoria médica está prestando todo o suporte para o atendimento às vítimas e que vai disponibilizar todo o suporte técnico e jurídico para trâmite com a seguradora, já acionada, e que não há como precisar a causa do acidente. Apenas após a conclusão do laudo da perícia científica será possível disponibilizar essa informação. A cobertura completa você vê logo mais no Jornal Nacional. E a Polícia Rodoviária Federal está fazendo operações nas estradas por causa do movimento nesse feriadão da República. Em Anápolis, uma das maiores cidades de Goiás, mais de 30 motoristas foram flagrados dirigindo depois de beber na área urbana e pelo menos 9 foram presos. Enquanto a prevenção da Covid avança em boa parte do país, 9 estados ainda não atingiram 50% de cobertura vacinal. Numa capital como São Paulo, a chegada do avião é um sinal de que em poucas horas mais doses de vacina estarão disponíveis nos postos de saúde. Mas em muitas cidades brasileiras, a mesma cena representa apenas parte de uma longa viagem, que começa em aeroportos improvisados, passa por estradas de terra, rios no meio de florestas. As dificuldades logísticas se refletem nos números da vacinação contra a Covid desde o início da pandemia, em janeiro. Enquanto São Paulo passou de 70% da população vacinada com as 2 doses ou dose única, 9 estados têm menos da metade. A cobertura mais baixa é em Roraima, depois vem Amapá e Pará. A coordenadora de Vigilância em Saúde de Roraima, Valdirene Oliveira, diz que o estado superou obstáculos de transporte para chegar às zonas rurais e reservas indígenas, mas surgiram novos desafios. Nós temos também a questão da imigração, né, no estado, principalmente venezuelana. Portanto, quando nós fizemos o plano de vacinação, nós já incluímos esse público-alvo. E outros que vêm chegando agora. No Pará, para incentivar o comparecimento aos postos de saúde, prefeituras estão sorteando presentes. Mas só quem está com a carteirinha em dia pode concorrer.
Charles Tocantins de Souza, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Pará, destaca um outro problema. Algumas cidades não têm estrutura para armazenar a vacina da Pfizer em baixíssimas temperaturas. O governo federal tem distribuído bastante vacina Pfizer, que tem um período muito curto para uso. E como nós temos essa dificuldade logística de fazer a distribuição dessa vacina, obviamente, isso também é um implicador. O médico sanitarista Walter Sintra, professor da Fundação Getúlio Vargas, diz que a tarefa de coordenação deveria ser do Ministério da Saúde. Se você não tem uma liderança política favorecendo isso, aliás, pelo contrário, você tem uma liderança política que é resistente à vacinação, evidentemente que isto vai causar problemas. O Ministério da Saúde disse que fornece apoio logístico em áreas isoladas, mas que cabe aos municípios a aplicação das doses. E às vésperas do Natal, o comércio sofre com a alta da inflação. As vendas do varejo caíram. A loja de imóveis que a Lohane gerencia em Belo Horizonte ultimamente tem ficado assim, vazia. 5, 6 clientes no dia, coisa que antes era constantemente, era 12, 13 clientes. Entre as 8 atividades do comércio pesquisadas pelo IBGE, 6 tiveram taxas negativas em setembro. As vendas em hipermercados e supermercados caíram 1,5%. O setor, que tem grande participação na economia, teve a maior influência negativa no resultado do varejo, em setembro. Pelos corredores, poucas pessoas, e os carrinhos dos clientes têm ido para o caixa cada vez mais vazios. Dinheiro que antes você sair daqui com 7, 8 sacolas, hoje você sai com 2. Se bobear, você sai até com 1. Para os economistas, o que tem freado as vendas do varejo é a alta da inflação, que tem forçado as famílias brasileiras a cortar gastos. O desemprego e o aumento da taxa de juros, que tem limitado o crédito, também contribuíram para a queda do comércio. Com esse combo negativo, a Confederação Nacional do Comércio reduziu a expectativa de crescimento do setor para este ano, de 4,6% para 3,6%. O resultado do varejo em setembro foi, sem dúvida alguma, decepcionante. E esses resultados recentes do setor refletem uma dificuldade que o varejo brasileiro já vem encontrando em superar uma inflação que supera a casa dos 10% ao ano. E a cesta de Natal encareceu, né? E os mercados estão trocando alguns produtos para tentar garantir as vendas. Nesse galpão, que monta e distribui cestas básicas e cestas de Natal na Zona Norte, o trabalho não para. Quantas dessas por dia você monta? Mais de 5 mil por dia. Mesmo assim, a expectativa é de vendas menores este ano. Em 2020, saíram daqui 100 mil cestas de Natal para o estado inteiro. Agora, serão 70 mil. A explicação está na inflação. Essa cesta de Natal custa R$ 60. Vem com os produtos que todo mundo conhece, como panetone, chocotone, farofa pronta, biscoitos, azeitonas, entre outros produtos. Até o ano passado, essa cesta incluía ameixas secas. Mas justamente por causa da alta dos preços, as ameixas secas foram substituídas pelas frutas cristalizadas. A safra da ameixa esse ano foi muito penalizada, por ser um produto dolarizado também ficou muito mais caro, por conta disso ficou inviável o preço dela, aqui na cesta básica chegou a duplicar, não teria como colocar ela na cesta esse ano. A distribuidora monta cestas que variam de R$ 40 a R$ 600. Tem várias opções com produtos diferentes em cada uma delas. Esses valores são para lojas e supermercados que ainda vão revender. O panetone é um dos produtos que mais aumentaram, 25%. Nunca teve uma cesta de Natal tão cara quanto esse ano. A gente teve que colocar marcas menos conhecidas para compensar esses valores e não ter uma discrepância tão alta conforme os outros anos que a gente vem enfrentando. Mas o fim de ano está trazendo esperança para quem procura trabalho. As vagas temporárias estão surgindo e com elas a expectativa por uma possível contratação. Para Tatiane, o desemprego chegou com a pandemia. Ela ficou quase um ano à procura de uma nova oportunidade. Em março, conseguiu uma vaga temporária de operadora de caixa. Pouco tempo depois,
foi efetivada. Nesse período, a gente passou por muita dificuldade. Não? O mercado é o único que está dando mais oportunidade para as pessoas abrir as portas. Outras 800 pessoas no estado podem ter a chance também de conseguir trabalho temporário nesta rede de atacarejo. Só aqui na capital, 530 vagas foram abertas em outubro. Tem para operador de caixa, repositor de mercadorias, empacotador. Embora os números divulgados pelo IBGE apontem queda de 1,3% no varejo em setembro, frente a agosto, os dados não mudaram a expectativa de um final de ano melhor. Aqui neste centro de distribuição de uma rede de loja de roupas, mais de 200 pessoas devem ser contratadas em São Paulo, especialmente para ajudar com as vendas no período de festas. Se incluir as lojas de rua, dos shoppings e o site, o número de vagas sobe para 1.500. As vagas inicialmente elas são temporárias, mas hoje todas têm possibilidade de efetivação, né? De acordo com a nossa expansão, com o nosso crescimento, novas lojas. Só uma empresa que faz intermediação de temporários tem 7.000 vagas abertas no estado. A maioria delas para o comércio. Se você traz esse profissional ainda como temporário, se ele performar e se funcionar, né, e se a demanda continuar, você efetiva essa pessoa. É que isso represente emprego definitivo para muita gente, né? Vamos fazer um intervalo. A seguir, o Brasil TV mostra uma amizade que começou com um gesto de honestidade. Nessa época do ano, aumenta a ameaça dos escorpiões. E algumas medidas simples ajudam a evitar esse perigo. Só a foto assusta. Olha só o tanto de escorpião. Mais de 10. Quem mandou a foto pra gente foi o Aurélio, morador de Planaltina. Ele diz que provavelmente eles vieram de um monte de entulho que estava jogado em frente ao lote. Pagamos do nosso bolso com recurso próprio para a retirada do entulho. Nesses mais ou menos 3 meses, encontramos mais de 20 escorpiões. Já essas imagens foram encaminhadas para a gente por uma moradora de Sobradinho, que diz que foi picada por esse escorpião aí, que saiu de um buraco na parede da policlínica da região, no início do mês. Já a Dulcilene, do Recanto das Emas, encontrou esse escorpião em casa. Fica aí de alerta para as pessoas observarem, né? Vocês que têm também crianças e bichos de estimação. De janeiro a julho deste ano, o Distrito Federal registrou 1.280 acidentes com animais peçonhentos, sendo que a maioria, ou seja, 967, só com escorpiões. Os especialistas fazem um alerta para o aumento da incidência desses animais nessa época do ano, quando começa o período da chuva. Deixe ralos, pias, tudo tampado. Não deixe esgoto com frestas onde pode sair esse animal. Outra coisa, é preciso combater as baratas, porque elas são os alimentos dos escorpiões. E hoje é o Dia Mundial da Gentileza. Em Belo Horizonte, grupos fizeram ações para enfatizar a importância do respeito ao próximo. A gentileza está no nosso dia a dia. Ter esse respeito mesmo com o próximo, em tudo. Eu procuro entender o que o outro precisa, estar sempre disponível para ajudar. Mas ainda tem faltado gentileza por aí. Quem trabalha no serviço de varrição em Belo Horizonte reclama que tem muita gente jogando lixo no lugar errado. Joga no chão. Às vezes a cesta pode estar perto deles que eles jogam no chão. A gente acha uma falta de respeito com o serviço da gente. Hoje, mobilizadores de um projeto social e a Guarda Municipal distribuíram lixeirinhas aos motoristas na orla da Lagoa da Pampulha, para lembrar que gentileza é também ter consciência. E gentileza, gente, é de graça, né? A atitude que você faz, ela pode estar em todos os lugares, ela pode ser praticada por todas as pessoas. Dar preferência para o pedestre, não jogar lixo no chão e ceder lugar no ônibus. No Dia Mundial da Gentileza, a gente para pensar no que estamos fazendo para deixar o dia do outro um pouquinho melhor.
Para o seu Tanuri, artista de rua, gentileza é o som gostoso chegando aos ouvidos. Hoje compartilhou arte com quem passava pela Praça da Liberdade. As pessoas agradecem, né, elogiam, gostam do trabalho. É você pensar mesmo no bem-estar de todos, né? São pequenos gestos, né, que deixam a vida da gente mais leve, mais agradável. E a gente encerra o Brasil TV com uma história que tem tudo a ver com gentileza, mais que isso, com honestidade. Um gesto nobre que acabou gerando uma bela amizade. A Josália e o Alessandro estavam caminhando perto de casa, na QR3, na Candangolândia, quando acharam uma carteira no chão. Aí eu fui, peguei a carteira, eu falei, meu irmão, achei uma carteira. Aí eu fui e falei assim, olha, pensa se essa carteira tivesse dinheiro. Aí quando eu abri a carteira, tava com R$900 dentro. Um dinheiro que parecia ter caído do céu em um momento de necessidade. A renda da família é de um salário mínimo, as contas de água, luz e aluguel atrasadas. Mas a carteira tinha dono e o telefone dele estava num cartão. Esse dinheiro não é meu, então eu vou entregar aqui, vou segurar esse cartão aqui, esse dinheiro até o dono aparecer. Aí eu fui, liguei e o dono apareceu, que era o senhor Jefferson. E foi aqui na frente dessa academia que a Josália e o Alessandro encontraram a carteira. Ela tinha caído do bolso do dono da academia, que estava sentado nessa cadeira. E quando levantou, não viu que a carteira tinha caído. O Jefferson não só ficou super agradecido, como dessa história surgiu uma amizade entre eles. Desde que a carteira foi devolvida, há cerca de 2 meses, o Jefferson começou a ajudar o casal, que tem um filho, o Renan, com retardo mental grave. Está acamado e precisa de medicamentos e exames que a família não tem condições de pagar. Foi Deus, eu creio que foi Deus que botou a gente para achar, para a gente ser um amigo, né? A amizade que a gente tem com ele, sabia que é melhor do que o dinheiro? E agora o Jefferson incluiu os vizinhos lá na Candangolândia nessa corrente. Eles vão fazer uma galinhada para ajudar a levantar dinheiro e ajudar ainda mais. Um pouco de dinheiro para eles fazerem as compras e agora a gente está tentando conseguir o dinheiro para fazer os exames que o Renan está precisando, né? E se Deus quiser ajudar um pouco mais, para a gente conseguir uma estrutura melhor para ele, né? Uma cama, uma cadeira de roda mais adequada. Vamos encampar essa luta aí. Que história bacana, né? O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias desse sábado você vê logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, horário de Brasília. Uma boa noite para você e um domingo cheio de gentileza para todos nós. Tchau.